Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Os irmãos abram as vossas Bíblias em João. João, capítulo 2. João capítulo 2, versículo de número 13. Nós tratamos na aula passada, né? Falamos sobre o primeiro milagre de Jesus. E agora a gente vai falar sobre a purificação do templo e sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Se os irmãos reparar, nas aulas a gente tem, nos estudos a gente tem separado 3 ou mais temas. Esse não deu, porque são 2 assuntos muito importantes para a gente tratar, e a gente só vai tratar deles 2. Amém? Todos acharam? Vamos ler João capítulo 13, vamos ler capítulo 2, versículo 13. Vamos ler do 13 até o 22. Amém? Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio e do pátio do templo, bem como as ovelhas e bois. Esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai um mercado. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinal nos mostras como prova de autoridade para fazer isso? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e o levantarei em 3 dias. E os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário de qual ele se referia era o seu próprio corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que lhe dissera, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Amém? Só até aqui por enquanto. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós tratamos no estudo passado, né? Sobre o casamento, sobre Jesus no casamento, sobre a transformação do vinho, né? Da água para o vinho. E ali a gente enxerga que Jesus ali, até um paralelo também dá para a gente fazer na aula retrasada sobre Jesus, a tentação de Jesus, né? Jesus no deserto, o diabo coloca ele em prova, falando para ele transformar pedra em pães. Logo em seguida ele vai pro casamento e ele transforma a água em vinho. E aonde Jesus exerceu misericórdia ali no casamento, agora no templo ele vai exercer o juízo e a disciplina. Lembra que eu já comentei com os irmãos que muitos crentes têm tido uma relação muito errônea com a própria palavra de Deus e com o próprio Deus, em achar que Jesus é só bênção, é só maravilha. Mas também tem muitos que confundem, acham que Jesus é só chicote, que Jesus é só juízo, que Jesus é só disciplina. Mas Jesus, ele é um homem que no seu ministério, ele sempre cuidou daqueles que precisavam ser cuidados e sempre exortou aqueles que necessitavam exortação. A gente tem que tomar cuidado
para não ser um crente que exorta aquele que precisa receber amor, mansidão, carinho, e não dá perdão exacerbado, amor, mansidão, para aquele que precisa de chicote. A gente tem que ser um crente ponderado e com a sabedoria em dia. Jesus, ele era esse homem, que ele dava chicotada em quem precisava de chicotada, e ele dava também amor e carinho para quem precisava de amor e carinho. Nós não podemos ser um crente que só dá amor e carinho para os nossos próximos e dá chicotada para os de fora. Ou também aquele que só dá amor e carinho para os de fora e dentro de casa é chicote o dia todo. Porque o nosso Deus não nos ensinou assim. E uma coisa interessante de a gente abordar, antes de a gente entrar de fato na purificação, é que muitos estudiosos dizem que há duas purificações. E a gente acaba, muitas das vezes, lendo a palavra de Deus assim de carreira, e a gente não acaba percebendo que possa ser que tenha sido uma purificação, mas o mais claro é que tenha sido duas. Por quê? João, ele vai descrever essa purificação, a gente sabe que tem nos evangelhos, Marcos, Lucas, João, Mateus, eles contam a história de Jesus. A história dessa purificação vai ser contada por João logo no começo. Você vê, a gente está no capítulo de número 2 e João já conta sobre essa purificação. Porém, os outros evangelhos vão contar mais para o final da vida de Jesus. Só que a gente pode traçar uma explicação mais clara. Quando futuramente os fariseus e os judeus, eles vão usar essa passagem aqui de Jesus para o afrontar e para o acusar. Isso vai estar escrito lá em Marcos 14, versículo 58, quando Jesus já está sendo julgado e eles colocam essa frase de Jesus, que Jesus diz que o templo seria destruído, e eles trazem essa frase de Jesus como acusação. Jesus é acusado por ter falado isso. Só que em Marcos capítulo 11, ou seja, depois de João, mais para frente de João, Marcos vai relatar que também houve uma purificação do templo. Só que não é citado em momento algum Jesus falando sobre a queda do templo. E aí eu acho que seria interessante a gente abrir a nossa Bíblia em Marcos, para a gente fazer essa leitura, que é muito importante, né? Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 15. Que é o relato sobre a purificação do templo. Só que aqui a gente vai tratar como uma segunda purificação. A gente vai ler o 15 até o 17. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, pois não era a época de figos. Então, comecei a ler do 12, é o 15, né? Quando chegaram em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentiam que atravessassem no templo carregando algum utensílio. E ele os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós transformastes num antro de assaltantes. Então, deixe sua Bíblia aberta ainda em Marcos, que a gente depois vai pular para Marcos 15. Aqui, Marcos ele já está falando de uma segunda purificação do templo, diferente dessa primeira que nós vamos tratar aqui. Por que de uma segunda purificação do templo? Porque em Marcos capítulo 15, Jesus vai estar perante ali o Sinédrio. E ele vai ser indagado sobre quando ele revirou as mesas e disse
que o templo seria destruído. Então ele é acusado disso. Só que o próprio Marcos não fala nada sobre isso no capítulo de número 11. A gente acabou de ler e ele não relata isso. Quem vai relatar isso é João, no começo da trajetória de Jesus. E por que é importante a gente entender isso? Por que é importante a gente entender isso? Porque logo no começo da trajetória de Jesus, ele já faz uma coisa que já poderia, naquele momento, levar ele à morte. A gente só lendo, sem se aprofundar naquilo que João vai escrever, a gente não consegue ter a proporção do que Jesus fez naquele lugar. Jesus ali, ele estava mexendo com gente grande. Jesus, ele estava no templo de Jerusalém e ele quebra e desmancha um esquema que estava acontecendo no pátio do templo. Quando Jesus, ele faz tudo isso, e a gente vê que Jesus, ele é um homem que não teve força para trazer ninguém para o templo, mas ele teve força para tirar as pessoas do templo, para expulsar as pessoas do templo. Então a gente deve levar a palavra de Deus para aqueles que precisam vir para a igreja com amor, mas para aqueles que estão dentro da casa de Deus, fazendo aquilo que não devem, dizendo heresia, falando coisas que não devem, levando o povo à perdição, nós devemos tratar, sim, de forma brusca e ríspida, porque ali está deturpando aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Então, Jesus, quando chega e faz tudo aquilo, algumas coisas nós devemos entender. Eu falei que a gente ia ler Marcos 15, mas ia ficar muito extenso. Vamos voltar para João 2. Em primeiro lugar, ele diz que a casa de Deus é lugar de adoração, não de comércio. Agora imagina, naquele lugar, que era lugar de adoração e oração a Deus. Aí imagina, você estava lá orando, e igual nós oramos aqui, uma oração solene, uma oração de quebrantamento, uma oração, um sacrifício acontecendo a Deus, tudo isso acontecendo naquele ambiente do templo. E aí, no meio da sua oração, lindinha, você escuta lá no fundo um sinaleiro batendo, uma pessoa gritando. Imagina a cena, você tentando orar e um bocado de boi andando para lá e para cá, uma pomba, irmã Maria, cantando, um passarinho assoviando, um boi mugindo, um cambista gritando, falando quem quer trocar dinheiro, e você lá no templo tentando orar a Deus. E essa era a cena que estava acontecendo. O barulho das ovelhas, do gado, do boi, o comércio acontecendo. Quem verdadeiramente conseguiria naquele ambiente dar um verdadeiro sacrifício, uma verdadeira adoração e se prostrar verdadeiramente diante aos pés de Deus no templo? Aquilo ali estava atrapalhando verdadeiramente o propósito do templo, que era entregar sacrifícios a Deus. Ali, a gente tem que imaginar, quando Jesus chega ali, estava gente de tudo que é lugar. Tinha peregrino de tudo que é canto. Porque era-se lei que um homem, a partir dos 12 anos, na época da Páscoa, devia ir até o templo oferecer sacrifício. Nós vimos isso quando José e Maria foram oferecer sacrifício no templo. Não tinham dinheiro para um animal, mas deram as pombinhas. Quem se lembra? Nós tratamos sobre isso. Então, naquele ambiente, havia muita gente, irmãos. Tinha gente para dar e vender, e o comércio estava fervendo. A gente precisa compreender o contexto do que estava acontecendo ali. A lei dizia que tinha que dar uma oferta, um sacrifício. Porém,
a lei não dizia da onde as pessoas, os peregrinos e os viajantes, da onde eles deviam trazer esses animais. Agora imagina, ter que andar 30, 40, 100, 200 quilômetros para ir até Jerusalém, para o templo, oferecer sacrifício. O que seria melhor, logisticamente falando? Você levar um boi 100 quilômetros, andando com um boi do seu lado, para te sair da sua terra, para andar com esse animal até Jerusalém, ou seria melhor você chegar em Jerusalém só com a roupa do corpo e ali comprar um animal? Era muito melhor você chegar lá e comprar um animal do que você levar numa gaiola ou ficar arrastando. Tem hora que o boi poderia empacar, dependendo do lugar que você fosse andar. Seria difícil você andar com um animal de grande porte ou com uma ovelha, animal que fosse. O povo vinha de longa distância. E também, lembra quando a gente falou que José teve que ir para sua cidade natal para se alistar no exército? E eu falei que futuramente eles iriam cobrar imposto. Pois bem, também era obrigado a cobrança, a arrecadação de imposto. E era uma vez por ano que isso acontecia, era cobrado imposto e todo cidadão devia pagar o seu imposto. Pois bem, esse era o contexto que situava naquele momento. A gente sabe, lá em Deuteronômio, havia sido permitido que, ao invés da pessoa dar o seu dízimo em forma de grão, né? Era permitido dar em forma de dinheiro. Só que tinha esse problema do animal, do sacrifício. Só que há outro problema. A Bíblia fala que tem os cambistas. Aí você vai montando aí na sua cabeça tudo que tinha. Tinha animal sendo vendido, tinha cambista de um lado, tinha os peregrinos chegando, tinha as ofertas sendo feitas, tinha as orações acontecendo. Tudo isso naquele ambiente. E aí tinha os cambistas. Por que os cambistas? Porque os sacerdotes do templo, irmã Maria, naquela época tinha vários povos, várias nações. Nem toda nação tinha a mesma moeda, o mesmo dinheiro. Havia moeda igual é hoje, tem moeda que vale mais, não é? Hoje o dólar deve estar o quê? Uns R$6, o euro uns R$6, R$7, não sei. Mas para você comprar €1, $1, você vai precisar de R$6 ou R$7. Naquela época era a mesma coisa. Então chegava um povo peregrino de tudo que é lugar, das redondezas, e chegava com moedas que eles não aceitavam. Só aceitavam moedas do povo judeu ou de Tiro. E aí o que eles tinham que fazer para entregar? Primeiro, para comprar os bois e para dar e para pagar o seu imposto, tinha que trocar a moeda. Os sacerdotes obrigavam dissimuladamente que essa moeda só fosse aceita essa moeda. Por quê? Para cobrar taxas e juros da moeda que fosse trocada. Ou seja, ainda hoje é assim. Você vai trocar o seu dinheiro para você viajar para outro país. Quando você vai trocar, você tem que pagar uma porcentagem acima do valor que você queira, fora daquela cotação toda. Você tem que pagar algo a mais, uma taxa. Naquela época não era diferente. Só que os sacerdotes obrigavam os cambistas, e os cambistas também não faziam caso, cobravam um preço abusivo nas taxas. Por quê? Porque os sacerdotes do templo recebiam parte de toda a arrecadação do templo. Os sacerdotes faziam parte desse trâmite, dessa maracutaia, desse arrumadinho. Olha só o esquema que fizeram dentro do templo da casa de Deus. O povo precisa
O povo precisa de animal. O povo precisa pagar imposto. Nós vamos criar aqui um esquema que na porta do templo vai ter animal para sacrificar, vai ter cambista para trocar sua moeda, e quem vai lucrar somos nós, os sacerdotes do templo. Então o foco da Páscoa, e o foco do sacrifício, e o foco das orações se perdeu. Não tinha mais o foco na adoração a Deus. O foco agora se tornou o dinheiro. O foco agora se tornou a rentabilidade. O foco agora se tornou o lucro. Perdeu o principal motivo do povo. E agora imagina, aquilo que era algo de devoção a Deus, aquilo que era algo de entrega a Deus, agora se perde também. Porque quando você vai fazer algo para qualquer pessoa que fosse, até para Deus, quando o ser humano começa a pôr empecilho, aquilo que era para ser dado de bom grado vai se tornando agora pesado. Então imagina, a pessoa ela vai lá, não, deixa eu ir lá, dar meu sacrifício a Deus, fazer minha oração a Deus, também já aproveito, já dou ali, já pago o meu imposto, mas aí a pessoa chega, vamos, no dialeto popular, já é roubado na entrada, já foi assaltado. Não é aquilo que a gente falaria isso, rapaz, já foi assaltado. O boi que geralmente é 100, aqui é 200. A moeda, eu tenho que pagar 30% em cima do dinheiro que eu estou trocando. Já estou sendo assaltado logo na entrada, logo no começo, já estou sendo assaltado. E aí, que tipo de sacrifício essas pessoas entregariam a Deus? Um sacrifício coxo. Um sacrifício com murmuração. Um sacrifício arrependido. Acabou minha economia, porque eu vim aqui entregar um sacrifício a Deus, tive que dar 2, 3 vezes a mais do que eu estava planejando. Por quê? Por causa das raposas que estavam dentro da casa de Deus. E é semelhante o que acontece nos dias atuais. Vendedores da fé, aproveitadores dos verdadeiros adoradores. Pessoas que vêm com a verdadeira adoração, de entregar um sacrifício, de adorar a Deus, de entregar a sua vida no altar de Deus, mas acaba sendo assaltado já na entrada do templo. No templo há um comércio, na pregação há um comércio, há uma grande parte do culto tomada para arrecadação de benefício, que ninguém sabe para onde vai, nem para onde foi. A gente vê igrejas endividadas, mas com donos de igrejas bilionários. E isso ainda acontece nos dias atuais. Transformam a casa de oração em comércio. Era algo quase como impossível de sair do mecanismo, de sair daquele caminho. Era quase como impossível. Era muito sacrificioso fazer de outra forma, senão a forma estipulada por aqueles homens. Aí a gente volta para aquilo que eu falei, que Jesus ele mexeu num ninho de abelha. Jesus está mexendo com homens que têm dinheiro, com comerciantes da época, com os sacerdotes da casa de Deus, e ele mexe no bolso dos sacerdotes. Que você quer ver alguém irado, mexa no bolso dele, você vai ver alguém irado. Ele acaba com um negócio que estava acontecendo na casa de Deus, ele expõe e ele envergonha os sacerdotes. Olha que situação, logo no começo da sua trajetória, Jesus está se envolvendo. Olha com quem ele compra briga logo no começo do seu ministério. Não é com gente pequena não, irmão. É no meio do pátio do templo de Jerusalém. Ele já vai mexer com gente grande. Ele vai envergonhar os principais. Ele não foi numa igrejinha, numa sinagoga,
ali afastada, numa cidade tal. Ele não mexeu com o rabino. Não, ele mexeu com a cúpula. Veja, irmão, Jerusalém era o top. O povo ia para lá, tinha que ser lá. Era tido, e até hoje é tido como algo. O Muro das Lamentações foi feito num trecho depois que o templo de Jerusalém foi destruído. Foi feita uma parte por lá. Era algo para aquele povo muito grande. Jesus acaba com isso. E a gente sabe, eu falei que a gente não ia voltar para Marcos, mas pode deixar aí que eu vou ler para Marcos. Eu leio para os irmãos. Marcos capítulo 11, os próprios sacerdotes que Jesus expõe, são esses mesmos sacerdotes que prenderam Jesus e levaram ele à morte. Em Marcos capítulo 11, versículo 18, vai dizer o quê? Mas, quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Então, olha que situação que Jesus entra mexendo com os sacerdotes. Eles começavam, os homens de Deus da época, começaram a pensar um modo de matar Jesus. Mas não mexeram com Jesus, porque a multidão estava do lado de Jesus, porque o ensino dele não era mentiroso. O povo olhava e dizia, realmente, na casa de Deus não deve ser assim. Imagina o povo que está sendo subornado, ouve a mensagem de Jesus e fala, realmente, é isso mesmo que está acontecendo. Eu não quero que seja dessa forma, não. Então, eles não mexem com Jesus a primeiro instante. Quando eles acusam Jesus no Sinédrio, já no final, eles lembram disso. Eles lembram dessa coisa, desse ato, que foi logo no começo da sua trajetória. Por isso que eu quis dar ênfase que há duas purificações do templo. Eles se lembram, quando Jesus está lá no Sinédrio, lá em Mateus, capítulo 26, e eu vou ler aqui para os irmãos, já no final da sua trajetória, Mateus capítulo 26, versículo 59, diz o seguinte: os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentaram. Mas, por fim, compareceram duas, e disseram, ele afirmou, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Foi isso que Jesus falou? Não foi. Por isso que a palavra de Deus fala que eram uma falsa testemunha. E aí, a palavra de Deus deixa claro que, por fim, compareceram 2 testemunhas. Porque a lei dizia o quê? Onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente. Quando essa palavra é dita, fala justamente de testemunhas. Onde 2 ou 3 confirmarem, ali Deus está presente. Ou seja, ali é algo verídico. Era a lei da época. Essa palavra não quer dizer propriamente falando da presença de Deus. Porque onde tiver um justo, Deus está presente. Mas quando a palavra de Deus fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente, quer dizer sobre esse fato, sobre testemunha e sobre acusação. Amém? E Jesus, ele aparece essas 2 testemunhas e lembram desse fato logo do começo da trajetória de Jesus. Você vê como foi algo que ficou marcado, irmã Maria. Foi algo que as pessoas se lembravam. Você conhece Jesus?
Era algo que as pessoas se lembravam. Ah, quando eu estava lá em Jerusalém, na época da Páscoa, ele foi aquele que derrubou as coisas e jogou no chão e falou que iria destruir o templo, e em 3 dias reconstruiria. Só que a palavra de Deus em João fala que Jesus não estava falando daquele templo. Aquele templo, se eu não me engano, foi destruído 70 anos depois de Cristo. Jesus estava falando dele mesmo, que o templo, que seria ele, seria destruído, e depois de 3 dias ele seria revivido, e o templo seria reconstruído. A própria palavra de Deus fala que aquele povo, nem os discípulos, entenderam o que Jesus havia dito. Só foram entender depois que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. E João vai dizer que depois da sua ressurreição, aí os discípulos entenderam que o que Jesus havia falado era de fato a palavra de Deus. Pois bem, outro fato, Mateus capítulo 27, versículo de número 40. Jesus está lá, crucificado. Olha a acusação que fazem a Jesus. E dizendo: tu que destrói o santuário em 3 dias, e em 3 dias o reconstrói, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Jesus, ele é lembrado também desse ato do começo da sua trajetória lá na cruz. É um ato de acusação na cruz. Veja que o povo ficou com isso na mente. O povo não se esqueceu disso, não. Se você diz que consegue destruir o templo e reerguer ele em 3 dias, se você diz que é filho de Deus, então desce dessa cruz. Foram uma das acusações que fizeram com Jesus naquela cruz. Mas nós já entendemos, porque nós estudamos lá o livro de Hebreus. E nós sabemos que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus, ele é maior do que o templo, ele é maior do que a mobília do templo, ele é maior do que a cerimônia do templo. O templo era algo que apontava para Jesus. A Arca da Aliança e todos os utensílios, o véu que separava o lugar santo para o lugar santíssimo, tudo isso apontava para Jesus. O templo era o lugar da presença de Deus. Só que em Jesus, o Verbo se fez carne, e ele não habita mais em templo feito por mãos humanas, mas ele habita dentro de mim, dentro de você, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No templo havia sacrifícios feitos pelos sacerdotes. Um sacrifício falho, porque era necessário que eles fizessem todo dia, primeiro por si, depois pelo povo. Mas em Jesus, eis o Cordeiro de Deus. João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro sacrifício. No templo era lugar de mediação, né? Os sacerdotes mediavam Deus, os sacerdotes e o povo. Mas em Jesus, em Hebreu nós estudamos e deixamos isso claramente. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que faz ligação entre nós e Deus. Ele é aquele que morreu na cruz e estipulou uma linha entre nós e Deus. No templo, nós tínhamos acesso limitado a Deus. Mas quando Jesus morre, o que acontece? O véu que separava, agora não separa mais, porque o véu foi rasgado. E isso é um simbolismo dizendo: olha, não tem mais nada que separa esse acesso limitado entre você e Deus. Agora você tem acesso direto a Deus. Tudo do templo se cumpre em Jesus. E o próprio templo é Jesus, porque o templo será destruído e em 3 dias ele será reconstruído. Ele é o próprio templo, ele é o próprio simbolismo da presença. Ele é o todo. Jesus, ele é o todo nas nossas vidas. E agora, nós, pela graça de Deus e do nosso Senhor Jesus, nós não precisamos levar boi a canto nenhum, nem andar, irmã Maria, longas caminhadas para encontrar
a presença de Deus. Porque Deus está presente aqui, Deus está presente na sua casa, Deus está presente no meio da rua, Jesus se faz presente no nosso quarto, e se nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos a Ele, Ele nos ouve. Então, aqui termina essa parte da purificação do templo. E aí vamos ler agora João, capítulo 2, né? Versículo 23, 25, depois nós vamos para o 3. E o tempo passou rápido. Talvez não dê para a gente falar de Nicodemos. Não todo. É, 23 ao 25. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Algumas traduções vai estar diferente. Essa passagem aqui foi até a passagem que eu trouxe lá no nosso retiro, lá no CCC. No dia que eu preguei sobre o conhecimento de Jesus sobre os nossos corações. Mas é interessante a gente saber que ali muita gente, ao ver os milagres de Jesus, se alegravam, porque Jesus trazia muita alegria para quem era curado, para os parentes, e para quem via, ficava encantado. Muitas pessoas, quando ouviam os milagres de Jesus, operado em Jerusalém, imagina, naqueles 7 dias de Páscoa, quantas pessoas Jesus não curou, quantas pessoas Jesus não operou milagre, quantas coisas Jesus não fez ali. Muitas pessoas criam nos milagres de Jesus. E isso é um problema que nós podemos tomar para nós. Nós crer em milagres. Aquele povo cria nos milagres feitos por Jesus. Criam nas bênçãos que aconteciam. Porque o homem que não andava, agora anda. O homem que não falava, agora fala. O homem que não enxergava, agora enxerga. O que não escutava, agora escuta. Então, eu creio que isso aconteceu. Mas Jesus, ele não era um curandeiro. Jesus, ele não era um operador de milagre. O propósito de Jesus aqui na terra não foi fazer milagre, não foi ser curandeiro, não foi ser um cara, igual muitos pintam por aí, um hippie, um da paz. Jesus era o da paz. Não. Jesus, ele veio trazer vida, mas uma vida nova. Ele veio trazer morte do velho homem para o nascimento de um novo homem. Ele era o Cristo. Ele era aquele que por intermédio dele, nós recebemos a vida eterna. Muitos entendem e conhecem o Jesus que oferece e faz milagre, mas não querem assumir responsabilidade e não creem no Cristo que salva a sua vida do inferno. Aquelas pessoas acreditavam no Jesus curandeiro, no Jesus operador de milagre, e se alegravam e andavam atrás dele, pelos milagres que eram feitos. Mas eles não tinham fé no seu coração que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Porque o Messias, para aquele povo, era um Messias que pegaria numa espada, tomaria o trono, acabaria com o reinado de Roma, reinaria benevolentemente sobre toda a nação, tiraria eles, esse povo que era um povo perseguido, tiraria eles da perseguição e da humilhação e reinaria no lugar do rei. Mas Jesus não era esse Messias. Então eles não acreditaram na salvação que Jesus se propunha a dar a eles. E Jesus sabia disso. Jesus, ele conhece os interesseiros. Jesus, ele sabe quem está na casa de Deus por interesse e quem está na casa de Deus verdadeiramente para ouvir a sua palavra, seguir os seus mandamentos e para ir para o céu. E quem está na casa de Deus
para receber uma cura, receber um milagre, receber uma casa, porque apesar disso, Deus ainda dá. Apesar de, Deus ainda dá um milagre, uma cura, uma casa, mas Jesus conhece, irmão, os corações. Até mesmo Nicodemos, um mestre entre o povo, ficou impactado com os sinais que Jesus fazia, né? E aí, um pastor lá dos Estados Unidos, ele tem uma frase, né, que ele diz o seguinte: uma coisa, irmão, é você reagir a um milagre. Porque, irmão, nós somos feitos de carne, né, de osso, todo mundo aqui tem sentimento, tem espírito, não é? Acontece uma coisa boa, a gente fica feliz. Acontece uma catástrofe, a gente estremece na base. Mas uma coisa diferente é assumir reagir a um milagre. Outra coisa bem diferente é assumir um compromisso com Jesus Cristo e permanecer na sua palavra. Por quê? Acontece um milagre. Aquele que bebe não bebe mais, um homem é transformado. Um homem era um tirano, era um sangue ruim. Ninguém quer perto, a família não quer perto, a família não quer saber. Só quem gosta dele, quem cuida dele é um ou outro da família. Ele é o excluído. Na festa ninguém quer ele. No aniversário ninguém quer ele. No casamento ninguém convida porque ele é problema. Aí acontece um milagre na vida dele. E porque ele é transformado e ele vê que a vida dele melhorou e que agora a família aceita e agora a família quer ele perto, irmã Maria. E agora a família chama ele para os eventos e agora a família quer ele... Nossa, né que aceitar Jesus é bom? Olha como é uma linha tênue. Olha como aceitar Jesus é bom. Eu vou ficar agora na igreja e vou viver na igreja porque Jesus me transformou e agora eu não sou mais... Eu bebo, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu pecava, não peco mais. Eu me prostituía, agora não me prostituo mais. E agora eu estou na igreja. Mas é diferente você assumir um compromisso com Cristo do que você ser uma pessoa bondosa. Pessoas bondosas, nós conhecemos muitas aí fora. Você conhece alguma pessoa bondosa, maravilhosa, mas ela não é crente. É uma pessoa muito boa, irmão Abraão. Rapaz, essa pessoa tem que ir para o céu. Ela é uma pessoa muito boa, pastor Raildo. Mas ela é crente? Não é. Mas ela crê em Deus? Ela até não crê, não. Ela até pode acreditar, mas não... Mas ela é muito boa, irmão Abraão. Não sabe. Qual é a diferença dessa pessoa que é muito boa para esse irmão que foi transformado, recebeu um milagre, porque isso é só Deus que faz, e agora ele é um frequentador da igreja por conta do milagre que ele recebeu. Você vê que não tem diferença. Não tem. Ele é uma pessoa boa, que foi transformado por Deus, mas ele não tem associação com Cristo. Ele não está na igreja para receber vida eterna, salvação eterna. Não. Ele não está na igreja para queimar a sua carne. Ele está na igreja por conta do milagre. O milagre que foi feito na vida dele e a vida dele melhorou. Não estou dizendo que ele é alguém perfeito, porque perfeito não tem, não. Só que é muito mais fácil. Por que isso acontece, irmão Abraão? Ou não acontece, não, irmão? Acontece. Uma pessoa que foi emocionada, recebe o milagre, vai para a igreja, muitas das vezes você vê que não tem ali, não é um crente, mas está na igreja o resto da vida. Mas nunca foi transformado. Por que isso acontece? Porque tem uma coisa que é conhecida por todos nós, que a gente conhece. Todo mundo conhece, talvez quem é de fora da igreja não conhece. Mas todo mundo que é de dentro da igreja sabe e conhece essa palavra. Qual palavra, irmão Abraão? Fervor. Quem conhece essa palavra? Todo mundo conhece. Talvez a gente falar isso para alguém que não é frequente a igreja, né, irmã Maria? Fervor. O que é fervor? Fervoroso. A gente sabe. Fervoroso. A gente escuta essa palavra, a gente sabe.
Um crente fervoroso. Olha, ele está cheio do fervor. Por que isso acontece? Por conta da mal interpretação do que é fervoroso. Um crente fervoroso, um falso crente fervoroso, é mais fácil ser esse falso crente fervoroso do que um crente consistente. Sabe por quê? E você vai se identificar. Porque nos dias atuais é muito difícil a gente não se identificar com isso. Eu já conversei com a pastora há um tempo atrás e ela confirmou comigo. Irmã Maria, chama um crente, um falso, vamos falar assim, né? Um falso crente fervoroso. E fala assim para ele: meu irmão, vamos fazer uma campanha de 1 mês de oração, 1 hora por dia. Ele não vai não. Agora chama ele e fala o seguinte: irmão, eu estou num propósito, fogo puro, no monte, 1h da manhã. Aí ele vai. Que é um negócio que você fica incrédulo. Irmão, vamos um dia com o monte, vamos subir no monte e fazer 7 sexta-feira do poder e da unção. Lá a gente ora, a brasa levanta, o fogo acende. Não estou dizendo que nada disso é errado, mas estou dizendo como é que a pessoa recebe esse tipo de convite. Ah, pastora Gorete, vamos. A pastora Gorete é mulher de Deus, pastor Raio é homem de Deus. A irmã Maria vai estar lá no meio? Vai estar. Eita, que a oração da irmã Maria é forte. Essa daí eu quero receber. Quantas vezes? 7, porque 7 é o número da perfeição e a gente termina e tu já recebe a sua bênção. Eita, coisa espiritual, coisa forte. Agora a irmã Maria vai lá e chama: ô meu irmão, vamos fazer uma campanha 7 sexta-feira, 1h da manhã, na igreja. A pessoa: na igreja, irmã Maria? Mas eu já vou para a igreja quarta, sexta, sábado e domingo. Vai ser onde, irmã Maria? Dentro da igreja. Irmãozinho. Ah, não, dentro da igreja não. Mas quem é que vai estar? Não, só eu e você. Ah, não. Mas vai ter alguém da unção, da oração forte? Vai ter alguém da profecia? Não, não vai ter não. A gente vai lá na igreja 7 dias na semana e orar, bem oradinho. 3 hinos da harpa, palavra oficial, e a gente termina, cada um vai para sua casa. Irmã Maria, sabe que eu estou dormindo cedo, irmã Maria? Estou dormindo cedo, tem que acordar cedo no outro dia para trabalhar. Tem crente assim, irmão. Não tem consistência, mas ele tem fervor. Falta, se tiver culto sexta, sábado e domingo, ele tem que selecionar. Veja bem, tem culto sexta, sábado e domingo, mocidade, amém? Então eu vou na sexta, descanso o sábado, vou no domingo. Ou eu vou sexta e sábado e não vou no domingo. Ou eu só vou no domingo. Porque sexta eu estou cansado do trabalho, sábado eu comi a feijoada, me pesou e eu vou no domingo. Agora, irmãos amados, próxima semana, congresso aqui. Sexta-feira vai estar o pastor fulano. Sábado vai estar o pastor ciclano. E domingo, irmão, vai estar um pastor que a gente nunca recebeu aqui. O pastor Beltrano, que é dificílimo a gente trazer ele aqui. É até um milagre. Irmão, a mocidade vinha 3 dias. A gente vive isso. A gente vive isso. É um culto importante sexta-feira. Ah, não, mas tem sexta, sábado e domingo culto. Então não dá para eu ir. Agora é um congresso onde vai vir um grande homem de Deus. Ah, eu vou dar um jeito de faltar na escola. Eu vou dar um jeito de pedir uma folga. Eu vou dar um jeito de adiantar meu trabalho e sair mais cedo. Algum jeito eu vou dar. Ser fervoroso, irmão, é tranquilo, porque é esporádico. Ninguém consegue ser fervoroso 7 dias na semana, 30 dias no mês. Ninguém consegue não, irmão. Ninguém consegue não. Agora, ser consistente é aquilo que Deus requer que a gente seja. Sabe quem era fervoroso? O jovem rico. Ou não era? Ou não era não? Fervoroso. O que você tem feito? O que eu preciso fazer, Jesus, para ele dar a vida eterna, irmã Marinal? Aí Jesus fala: ó, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Jesus, isso eu já tenho feito. Ah, então o que eu quero de você agora,
você tem feito as coisas, né? Que as pessoas olham e falam: olha, você é um bom filho, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem poder, você tem palavra. Agora o que eu quero de você, jovem rico, é o quê? Consistência. Por quanto tempo, Jesus? 1 mês, 2 meses? Não. Agora eu quero de você consistência para a vida inteira. E se for necessário, jovem rico, morra por mim, pelo meu nome, pela minha palavra, pelo meu ministério, morra por mim. É isso que Jesus quer. Quer crente consistente. Sabe o que é ser crente consistente? Saudade do pastor Delfonso, né? É não deixar a peteca cair. Crente fervoroso, irmão, é um dia lá em cima, outro dia ele está desviado. É um dia numa igreja, outro dia ele está... Alô, pastor, me dá uma palavra. Aí no outro dia ele fala: irmã, faz uma oração por mim. No outro dia ele fala: irmã Maria, por favor, me ajuda aqui. Que eu preciso de poder, eu preciso de unção, eu preciso de milagre na minha vida. Porque se não houver milagre, eu não consigo ir atrás de Jesus. É a mesma coisa que Jesus entendia naquela época ou mudou alguma coisa? Não, é a mesma coisa. Jesus, ele conhece os nossos corações. Aquele homem chamado de Nicodemos, fariseu. Fariseu era quem? Era um doutor da lei. Ele não chegava a ser um sacerdote, mas ele também não era uma ralé. Ele tinha um certo conhecimento. Era um dos importantes do Sinédrio. Era participante do Sinédrio. Jesus encontra com aquele homem. Veja, Nicodemos, ele era um fariseu. Fariseu era um grupo radical. Qualquer um que discordasse de um fariseu, eles queriam matar. Só faltava querer matar, apedrejar. Era uma raça dura. Ele era conservador. Ele retinha a religião. Ele retinha os preceitos da palavra de Deus. Ele era zeloso. Ele jejuava 2 vezes por semana, frequentava a sinagoga regularmente, dava o dízimo. Não tem aquela palavra que Jesus vai dizer para os fariseus: olha, fariseus, vocês dão o dízimo da hortelã. Irmão, a gente sabe que o dízimo era dado por grão. Sabe o que a hortelã era, irmã Maria? Para a gente, né, imaginar, a hortelã era um tempero. Vocês dão dízimo do tempero. Olha o que Jesus está dizendo: vocês dão dízimo do tempero, mas vocês ainda assim não são salvos. Ele fazendo tudo isso, Nicodemos era moralmente irrepreensível. Ninguém podia apontar para Nicodemos e falar coisa alguma. Ele era irrepreensível, mas ele era salvo? Não. Nicodemos era salvo? Nicodemos, ele jejuava 2 vezes por semana. Vamos comparar a vida de Nicodemos com a minha e a sua vida. Jejuava 2 vezes por semana, frequentava a sinagoga regularmente, dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava, até da hortelã, vamos colocar assim, né? Ele mantinha uma vida moralmente irrepreensível, mas ele não era salvo. Aí, a gente tem que entender qual é a necessidade, irmão Abraão, de eu nascer de novo. O porquê que eu preciso nascer de novo. Primeiro, pela inclinação do seu coração. Seu coração não é bonzinho, não. Se Deus soltar a corda que te prende, você corre para o buraco, você corre para a morte. A sua carne clama pelo pecado, a sua alma grita, não é pelo céu, não. Se você não é transformado, a sua alma está conectada ali junto com a sua carne, e ela quer, é coisa ruim. Se Deus não tocar o meio do seu coração, irmão, e não transformar aquela velha criatura que você era, que de vez em quando ainda sobra um resquício, ela ainda quer voltar, e a voz embarga, e você ainda quer crescer, estufar o peito. Se Deus não mudar eu e você, não pegar o seu coração de pedra e transformar em um coração de carne, irmão, a gente nunca verá a Deus. Se a gente não nascer de novo, a gente não pode entrar no reino de Deus. O próprio Cristo vai dizer que aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus.
Porque o nosso coração se alegra com aquilo que é morte, mas ele é pesado com aquilo que vem de Deus, quando nós estamos sem ter um coração transformado. Vai dizer que quando você, Daiane, vai chegar para uma pessoa que não é crente e vai dizer tudo aquilo que você faz na igreja. Já fez esse teste? Vai chegar em alguém que não é crente e você faz com o maior amor, com a maior alegria, com a maior... Ai, como Deus é bom que eu estou fazendo a obra de Deus. Aí você fala, quarta-feira eu fui direto do trabalho para a igreja. A Daiane falando. Fui direto para o trabalho para a igreja, cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei. Estava cansada, mas fui. Sexta-feira eu fui para a igreja, terça-feira eu estava na oração, mas não teve problema não. Sexta-feira eu fui para a igreja, no sábado eu estava na oração de manhã, teve culto à noite, Santa Ceia eu também fui. No domingo eu fui para Parelheiros, participei do culto, voltei e fui para a igreja de novo. A pessoa que serve a Cristo, que não serve a Cristo, Daiane, vai dizer o quê? Rapaz, como é que tu aguenta? Isso aí é um presídio, isso aí é uma obra muito dura. Ai, meu Deus, e tu ainda trabalha? Trabalho, tenho 2 filhos, quando dá 3 filhos, quando dá eu faço um bolinho, né, para vender, né, Daiane? Quando dá eu faço uma hora extra, ou faço outra coisinha, nem sei muito da vida da Daiane. A pessoa fala, meu Deus, não, e sexta-feira eu vou mais cedo, porque é congresso, e aí eu tenho que decorar a igreja lá, mas a irmã... A pessoa vai, que obra é essa, rapaz? Eu lá quero ser crente em nada, porque o coração dele não é transformado, e a obra de Deus para ele é pesada. Mas aquele que é verdadeiramente transformado, irmão, a obra de Deus nunca vai ser pesada. Agora imagina esse coração que não é transformado, chegando no céu, sabendo que o que tem para ele fazer é a obra de Deus, Daiane. Ele não sobe não, ele não passa da porta, fala, o que eu tenho para eu fazer aí? Aqui tem obra de Deus para você fazer. Aí ele lembra da Daiane falando, quarta-feira eu estava na igreja, terça-feira eu estava na igreja, sexta eu estava na igreja, e ele fala, rapaz, será que eu quero mesmo entrar no céu? Para aquele que não é transformado, não é igual aquela piada da eleição, do inferno e do céu. Na época de eleição, Satanás fala, tem mulher, tem bebida. O de fora, meu irmão, na cabeça dele, tem muita gente que acha que o inferno é muito melhor que o céu, porque o coração dele não foi transformado. É ou não é? É, irmão. Aquele que está fora considera aquilo que a gente faz loucura. Dobrar os joelhos, falar com Deus, falar em línguas, rodar em espírito, falar em mistério, profecia, palavra que fala com você, aquilo que eu não conheço da sua vida. Para eles é loucura isso aí, irmão. Alguém falar para você aquilo que você tem que fazer, você pedir discernimento a Deus, você tem que subir ou tem que descer, para o mundo é loucura. Tem que ser transformado. Se nós não formos transformados, por isso que crente que não recebe isso, é transformado? Um crente desse? Não é, não. Tem que se transformar. Eu vou parar aqui numa brechinha que já deu 9h30. Então vou parar aqui, que aí a gente retoma na próxima aula. Apesar que eu acho que eu já falei tudo, irmão. Quer dizer, da parte, né? Então que bom. Não vou tomar mais o tempo dos irmãos. Amém? Deus abençoe. Acho que agradeço a oportunidade.